Será que zumbis podem realmente existir? Talvez a história de um homem chamado Clervis Narcisse possa revelar isso, já que ele foi dado como morto e simplesmente voltou à vida. Aqui é o Ivan Lima. Bem-vindos! Essa história surreal começa no ano de 1962, mas especificamente em 30 de abril, quando Clervis Narcisse, de 40 anos, deu entrada no hospital Albert Schweitzer. Já dentro da instituição médica, em Deschapelles, no Haiti, o cara disse que estava sentindo uma forte febre e dores no corpo, como se insetos estivessem rastejando em sua pele. Ele acabou ganhando um quarto no hospital para ser tratado, mas a condição de Clervis piorou rapidamente. O haitiano começou a tossir sangue, ficou com os lábios azuis, teve dificuldade de respirar e uma série de outros problemas. Foi então que, 2 dias depois, uma dupla de médicos o declarou morto. Só que ninguém entendeu o que de fato aconteceu com ele. A rápida deteriorização do seu corpo foi impressionante, até mesmo para os médicos. A irmã mais velha dele, Angeline, acabou sendo a responsável por identificar o corpo. Depois que a família inteira ficou sabendo, eles rapidamente prepararam um funeral tradicional e enterraram o corpo em um cemitério da região. Esse seria o fim de uma história normal, mas não foi o caso de Clervis. 18 anos mais tarde, lá estava ele, encontrando a irmã em um mercado da cidade. Se ele não tivesse chamado ela por um apelido de infância, é provável que Angeline não acreditasse no que estava vendo. Seu irmão morto há quase 2 décadas poderia mesmo ter voltado? A família do haitiano começou a investigar e descobriu que o homem sabia de muitas informações da família. Informações que pessoas de fora não tinham como saber. Então, até segunda ordem, aquele era Clervis Narcisse. E foi aí que ele contou como foi transformado em zumbi. Segundo o haitiano, ele se manteve consciente desde o momento que sua morte foi declarada. Só que não conseguia se mexer e tinha a sensação de que estava flutuando logo acima do seu corpo. Dizendo ele que se lembrava dos médicos o declarando morto, lembrava da irmã sofrendo perto dele, de quando os médicos o cobriram com lençol e até quando ele foi enterrado vivo. Só que essa não é a parte mais estranha da história. Clervis disse que, alguns dias depois, ele foi desenterrado por um bokor e seus ajudantes. E um bokor nada mais é do que uma espécie de feiticeiro voodoo. Esse pessoal estranho espancou Clervis até que ele perdesse os sentidos e o levaram para uma plantação de açúcar ao norte do Haiti, onde ele e outros homens zumbificados trabalhavam dia e noite como escravos, com pausas apenas para uma rápida refeição. Lá, eles também eram obrigados a ingerir uma planta alucinógena que os deixavam em uma espécie de transe e fazia com que os escravos perdessem a memória. Todos se sentiam como zumbis realmente, tirando o fato de que nenhum deles comia carne humana. Clervis praticamente não tinha consciência das coisas, mas sentia muito medo e tinha uma grande vontade de voltar para a família. Essa condição de escravidão durou 2 anos e só acabou quando outro zumbi deu um basta na situação. De alguma forma, ele conseguiu matar o feiticeiro voodoo e isso deu a Clervis e aos outros zumbis a tão sonhada liberdade. Demorou um tempo até ele se sentir totalmente são outra vez e quando finalmente aconteceu, Clervis decidiu que só voltaria para casa depois da morte do irmão dele, pois eles não só tinham brigado antes de ficar doente, como ele acreditava que o irmão era o responsável por aquela desventura. Foi por isso que Clervis vagou durante 16 anos pelo interior do Haiti, até conseguir finalmente entrar em contato com a família. E aqui vale lembrar que para os haitianos, ao menos naquela época,
A crença dos zumbis é muito mais antiga do que vemos na ficção. Para eles, a palavra vem de Nzambi, que pode ser traduzida como espírito de uma pessoa morta. E essa crença tem mais de 500 anos, vindo direto de doutrinas espirituais africanas para lá de antigas. Clervis sabia de todo esse conceito sobre os zumbis. Não é à toa que ele mesmo se declarou como um quando contou sua história. Mas só isso não seria o suficiente para provar que o que ele estava falando era realmente verdade. Foi então que o nosso protagonista recebeu a ajuda de um estudante de pós-graduação de Harvard, Wade Davis, que viajou para o Haiti com o objetivo de descobrir quais substâncias foram usadas pelos Bokors para criar os zumbis. Ele descobriu várias receitas. Em praticamente todas, havia 3 ingredientes que se repetiam: ossos humanos moídos, plantas e o baiacu seco. Esses ingredientes eram transformados em uma espécie de pó que era jogado na pele da vítima. Uma vez em contato, a mistura deixaria a região irritada, fazendo com que a pessoa se arranhasse até que pequenas feridas ajudariam os principais ingredientes a entrarem na corrente sanguínea. E sabe quais eram as partes mais importantes do tal pó? A tetrodotoxina, que é encontrada justamente no peixe baiacu, e a bufotoxina, que está presente no veneno de alguns sapos e plantas. Acredita-se que a tetrodotoxina causava uma paralisia com potência suficiente para simular a morte, e a bufotoxina tinha propriedades anestésicas. E como esse pó foi parar em Clervis? Ninguém sabe ao certo, mas o fato é que ele poderia muito bem ser colocado na roupa da possível vítima sem que ela percebesse. E pouco tempo depois, os sintomas começariam a aparecer. Os mesmos de quando Clervis foi até o hospital. E depois que a pessoa é dada como morta e enterrada viva, os Bokors se aproveitam do possível dano cerebral que a vítima deve ter sofrido, em parte pela privação de oxigênio e também de todo o trauma psicológico. Afinal, da mesma forma que aconteceu com Clervis, é possível que muitos tenham sido enterrados com consciência. Nesse contexto, a vítima abalada e mais flexível é alimentada com Datura stramonium, uma planta que tem um poderoso efeito delirante e alucinógeno, capaz de gerar confusão, amnésia e psicose em quem a ingere. Já sem força de vontade, os zumbis ainda recebem comida sem sal para mantê-los ainda mais fracos. Um plano para lá de macabro, não é? Bom, mas existe um lado B de toda essa história. Não que ela justifique o que aconteceu com Clervis, mas é interessante. Bom, da forma que a história é contada, é mais do que normal enxergá-lo com empatia, certo? Bom, só que as pessoas que o conheciam antes de toda essa desventura tinham outra opinião. Ao que parece, Clervis não era um homem tão fácil. É dito que ele era muito briguento com os membros da família, que teve filhos fora do casamento e não quis se responsabilizar por nenhum deles. Além disso, ele ainda teria enriquecido financeiramente às custas de outras pessoas. E foi um dos primeiros da cidade a trocar o telhado de casa, o que causou bastante inveja nos vizinhos. Só que eu ainda não disse a atitude que ele teve, que foi considerada a mais grave. Clervis teria se recusado a dar partes da terra da família para o irmão que estava passando por necessidade. E isso era uma ofensa gravíssima naquela época. O direito à terra é uma questão muito importante no país. De certo modo, quando Clervis teve essa atitude, a punição veio com uma transformação em zumbi. Mais uma vez, nada justifica a escravidão, mas é importante que você veja a história por todos os ângulos. Então, o que eu posso dizer é que na crença de Clervis e de outras famílias haitianas na época, esse processo de zumbificação era conhecido culturalmente. E perder a alma e se tornar um escravo sem consciência
era considerado um dos piores destinos para uma pessoa. Foi como eu te falei. Ele tinha consciência de que havia se tornado zumbi de sua cultura. Se esse tipo de prática ainda continua no país hoje em dia, é muito difícil dizer. Mas o que eu posso contar é que, mesmo depois de voltar dos mortos, parece que a família de Clervis o rejeitou e ele passou a trabalhar em uma clínica com o psiquiatra Lamarck Doyon, que ajudou a família a descobrir se ele era realmente quem alegava ser. Posteriormente, ele passou a trabalhar em uma missão batista e acabou falecendo em 1994. E essa, meus amigos, foi a história do zumbi da vida real. Me diz aqui embaixo o que você achou disso tudo e um grande abraço. Até mais. Tchau!